capturar a forma que a forma faz, não sendo nada para além de si. Gravar para o futuro esse algum agora que uma foto antiga te faz produzir. Lembrar no ato dessa outra hora a deformidade de estar sempre aqui. Fotografar um salto que nunca existiu para o seu vazio passar a existir. Olá, sou Júnior Romanini, ator, performer e pesquisador em artes da cena. Desde 2015 eu tenho me dedicado aos estudos da fotoperformance e realizado uma série de práticas por diferentes paisagens brasileiras. Então, é desse lugar que eu falo com vocês, de um artista da cena que tenta entender e praticar a fotoperformance na busca da autonomia de seu discurso poético. Grande parte das informações trazidas aqui estão contempladas no artigo Foto Performance, Passos Titubeantes de uma Linguagem em Emancipação, do artista brasileiro Luciano Vinhosa, e que desde já eu convido vocês a ler. Essa videoaula de introdução à foto performance será dividida em 3 partes. Na primeira, vamos ver um panorama histórico de emancipação da foto performance como linguagem autônoma. Depois, visualizar alguns exemplos de artistas que inauguraram esse movimento e de outros mais contemporâneos. E, por último, pensaremos em possibilidades práticas, para que você que assiste também possa produzir as suas ações direcionadas para a câmera. Pois bem, sigamos. Antes de ser designada como foto-performance, essa linguagem emancipada e assim chamada somente a partir dos anos 90 vai cumprir inicialmente um papel coadjuvante. Opa, mas aqui ainda estamos falando de foto, fotografia. Assim, damos então alguns passos para trás para entender como esse mecanismo vai se aproximando do universo da performance art. Esse dispositivo de captação de imagens, que passa a ficar mais acessível na virada do século XX, vai, inicialmente, acompanhar a história da performance art, que também se emancipava como linguagem, como aparato de registro documental. Graças a esses registros que hoje podemos contar a história da performance com e a partir de inúmeras fotografias. No entanto, como prática comum do pós-modernismo, a performance art, além de outras linguagens, leem e conectam com seu tempo. O surgimento e a acessibilidade a novas tecnologias, como o vídeo e a fotografia, por exemplo, passam a estar cada vez mais articuladas com a própria ação artística. Conforme Vinhosa nos apresenta, a performance art, como ação efêmera, localizada espacialmente e temporalmente, direcionada para o público presente, em que o corpo de quem performa, e não raro de outras colaborações, é convocado a agir diretamente, levou a tensão entre documento e ação. Desde que nasceu, esteve intrínseca e problematicamente ligada ao registro fotográfico, mantendo com ele uma relação ambígua e conflitante, que oscilou entre dependência crônica e autonomia desenvolta. É comum escutarmos dos artistas que a praticaram e ainda a praticam a reivindicação da ação como um único e só evento legítimo, sendo o registro, todavia, indispensável para sua circulação, memória e transmissão futuras. Sobre essa questão, a pesquisadora americana e fundadora da Performance Studies International, Peg Phelan, comenta: a performance, num sentido estritamente ontológico, é não reprodutiva,
E é essa qualidade que faz da performance o parente pobre das artes contemporâneas. A performance estorva os mecanismos suaves da representação reprodutiva necessários à circulação do capital. Embora estamos aqui olhando para modos de captura do performativo, quando focamos na produção em fotografia, estamos mirando, sobretudo, para mais um pressuposto da performatividade: o tempo, a efemeridade da ação. Na performance art, de modo presencial, o tempo não é editado ou ficcionalizado, como no teatro, por exemplo, que em uma hora podemos ver o transcorrer de séculos em cena. Na performance, o tempo visto é o tempo real. Uma hora dura uma hora, anos duram anos. A vida real caminha com a performance, com a performer, que perdura a sua ação no tempo, o quanto for necessário. Minutos, horas, dias, anos. Daí a problematização nos modos de registro da performance ser tão amplamente discutida por críticos de arte e pelos próprios artistas. No entanto, com a facilitação do acesso às tecnologias, sobretudo a partir dos anos 80, quando as câmeras fotográficas e de vídeo poderiam ser facilmente compradas por qualquer artista, a performance art inserida no tempo, e aqui o tempo como contexto, olhando para a vida que transcorre e com ela seus aspectos sociopolítico-culturais, também vai sendo interferida, vai se alargando. Então, diante dessas fricções conceituais, trago dois olhares para que possamos encontrar nosso olhar próprio diante da discussão do tempo na performance art, de modo a percebermos desde já que não há acordos. Segundo Duve, a obra de arte cessa de existir uma vez que o performer e seu público se separam. Por isso, é dependente do hic et nunc, do aqui e agora, intransportável no espaço e não reprodutível no tempo. Não se pretende, portanto, que uma performance produza um objeto de arte, mas que instaure um rito performativo, seja com gestos, dança, ato ou imagem. Um conjunto sem regras que foi estabelecido chamar performance. Por isso, o fenômeno performance depende de uma nominação. E isso é um objeto de arte, tal como o urinol, de Duchamp. Para Diane Taylor, ainda que o corpo ao vivo tenha sido elemento central nas performances desde que surgem como ato estético e político nos anos 60, não se deve fetichizá-lo a tal ponto que a performance dependa dele para sua existência e definição. Talvez as performances digitais sejam transgressoras ao romper com outras barreiras. Se na fase inicial da performance art as nomenclaturas foram muitas para designar esse tipo de ação artística que amalgamava arte e vida, que quebrava qualquer vestígio de representação em favor de uma vida em ação, a partir dos anos 60, com as artes fotográficas, as experimentações nesse formato, ao estarem mais à mão de diferentes artistas, outros modos de registro que não apenas os documentais, mas sobretudo os poéticos, começam a ser produzidos de modo mais intenso. Mas que nome dá a esse tipo de produção? É fotoarte? É simplesmente fotografia? É foto-performance? Alerta, não há acordo. O fato é que nos anos 60 e 70, muitos artistas usaram conscientemente a fotografia para realizar seus trabalhos, envolvendo uma certa discursividade corporal. Mas é somente mais recentemente, nos anos 90, que os artistas passaram a explorar a foto-performance como modalidade autônoma de expressão, pelo menos adquirindo essa nomenclatura. Mas afinal, o que é foto-performance? O fotógrafo e artista visual brasileiro Lucas Sacon nos oferece uma ótima definição sobre essa linguagem emancipada. Ele diz: enquanto a performance se constituía como uma arte imaterial do corpo presente, fundada na experiência do tempo e do espaço, a foto-performance já nasce materializada para o objetivo de tornar-se imagem, abrindo um campo de novas construções poéticas e não mais exigindo um encontro físico entre artista e público. Vale ressaltar que, mesmo com as suas diferenciações, ambas, inevitavelmente, dependem de um observador para que a obra exista. Logo, estamos falando de uma ação artística voltada para a câmera em sua feitura.
e como suporte final, como objeto de arte, chega ao público em forma de imagem fotográfica, seja impressa ou digital, em pequenos ou grandes formatos, imagens únicas ou trípticos, ou ainda de forma seriada. A partir de agora, vamos percorrer alguns exemplos iniciais de experimentos em que a fotografia passa de sua função documental para a posição de discurso poético emancipado, a fotoperformance. Uma figura importante da arte moderna, o fotógrafo germano-americano Hans Namuth, ganhou reconhecimento internacional ao documentar o trabalho do pintor Jackson Pollock. Ao todo, entre 1950 e 1951, ele tirou cerca de 500 fotografias e fez 2 filmes de Pollock trabalhando em seu estúdio, o que o posicionou como um dos maiores fotógrafos de sua época. Até aqui, teríamos apenas o fato de um fotógrafo registrando uma ação artística e, por isso, um documento fotográfico sendo realizado, posterizando as famosas action paintings de Pollock, quando esse importante pintor realizava suas pinturas imerso na ação, adentrando com todo o seu corpo no ato de pintar. Mas o que nos chama a atenção aqui é o modo de captação das imagens. Sobre esse caso, por exemplo, Luciano Vinhosa nos lembra que habitualmente consideramos a fotografia como um documento neutro e prestamos mais atenção no assunto, esquecendo que as imagens são capazes de construir o seu próprio texto. Para a crítica de arte, Rosalind Krauss, as fotos de Hans Namuth com as action paintings de Pollock vão muito além do simples registro. Elas seriam capazes, levando-se em consideração o ângulo em que foram tomadas, o modo como foram enquadradas e as condições de luz, de sustentar um discurso autônomo, contribuindo assim para a compreensão da obra de Pollock. Eu trago aqui esse caso para pensarmos exatamente nesse momento em que fica evidenciada a tensão entre registro e poética, entre dependência e autonomia. Nas décadas seguintes, muitos artistas vão experimentar a câmera fotográfica e seus recursos, inaugurando outros modos de fruição artística. Yves Klein, com seu Salto no Vazio, imagem que, junto com a poesia de Gabriel Góes, abriu essa videoaula, é visto como um dos precursores daquilo que mais tarde receberia a nomenclatura de foto performance. A imagem apareceu pela primeira vez na página do jornal Dimanche, em novembro de 1960, com a manchete Um Homem no Espaço. O artista fez uma menção às falsas notícias publicadas com frequência na época sobre a corrida espacial entre Estados Unidos e União Soviética. O que difere essa imagem de outras é a sua citação, a sua ironia para com a própria história que se criou em torno da fotografia e sua ligação com a realidade naquele contexto político. Nessa montagem, o artista usou a parte superior do salto com a inferior da rua e, após várias cópias serem feitas para que a emenda não fosse percebida, chegou a 3 versões. Uma com a bicicleta, outra sem e uma terceira nunca mostrada, com seu carro estacionado. 2 fotógrafos ajudaram Klein na execução do trabalho. Ambos eram conhecidos por documentarem performances e exposições de artistas em Paris no período. Junto a eles trabalharam a esposa de Klein e um grupo de amigos que seguraram a lona. Um deles usou uma pequena máquina fotográfica Leica e o outro fez o registro com uma Rolleiflex, incluindo cenas da rua vazia, com o trem passando ao fundo e com o sujeito de bicicleta. Klein saltou várias vezes até achar que havia conseguido atingir uma postura semelhante a uma ave de rapina. Temos aí um complexo processo de composição em que a imagem final concentra em si um forte discurso poético. Uma série de outros artistas farão suas incursões fotográficas. Nomes como a da canadense Suzy Lake e suas produções seriadas, como em Imitation of Myself, a norte-americana Francesca Woodman e os seus autorretratos surrealistas, o holandês Bastiaan Ader e sua emblemática foto
I Am Sad to Tell You. Tivemos ainda trabalhos preciosos como o da portuguesa Helena Almeida, com a celebrada Sente-me, Ouve-me, Vê-me, a brasileira Lígia Pape e sua Blood Tongue, a ítalo-brasileira Ana Maria Maiolini, atenção com a sua obra O Que Sobra, e a cubana Ana Mendieta com suas Silhuetas, ou então com a série Glass on Body Imprints. Dezenas de outros nomes fizeram da apreensão da imagem fotográfica parte de suas produções, ou ainda como seu principal modo de composição. Após esse rápido panorama, convido vocês a caminharmos para anos mais recentes, a fim de nos focarmos em um trabalho específico do artista brasileiro Rodrigo Braga, chamado Desejo Eremita, realizado em 2009. Nesse trabalho, o artista vai para Solidão, uma pequena cidade de 5.000 habitantes situada no sertão do Pajeú pernambucano, e durante 3 meses se coloca em relação e a reconhecer a materialidade local. Nessa condição de eremita, de refúgio para se permitir a outros graus de experiência, ele estabelece uma relação sensorial com o território. Dessa forma, as suas imagens nascem da exploração pelo contato, da errância, para alcançar alteridades possíveis junto à paisagem. Ao permanecer em solidão por um longo período de 3 meses, Braga constrói seu eremitério e observa a potência das coisas e age, em seguida, procurando compor nesse ambiente. Nessa imersão, as fotoperformances são carregadas de discursos, nos possibilitando a muitos enviesamentos, vazios para serem completados na fruição, além do apuro estético. Trago essa série de modo destacado, pois evidencia-se aqui o cuidado pela composição, a leitura dos entornos e uma intimidade com o espaço que surge por uma entrega sensorial. Toda essa força é concentrada na imagem final, que nos chega em formato de exposições mundo afora, ou então de modo digital, através do site do artista. Diante desses breves pressupostos sobre a performance art, sobretudo quando falamos aqui de sua efemeridade, como transportá-los para o clique único de uma fotografia, ou mesmo de uma série de imagens? Em um mundo cada vez mais digitalizado e saturado de imagens, como aprender sensivelmente uma ação poética em um único enquadramento? Como encontrar na ação pretendida um momento que psicofisicamente fosse captado pela objetiva? Nessa terceira e última parte da videoaula, compartilho o meu modo de produção em fotoperformances e, a partir dessas experiências, eu tento provocar você que assiste a realizar seus próprios registros. Embora os aparatos tecnológicos em seus múltiplos recursos, filtros e acabamentos pós-captação estejam a favor da construção de uma imagem ideal e bela, o desafio para uma investigação artística e que potencialmente afete mora no aguçamento dos detalhes. Entre essas minúcias pode estar a transformação do próprio ato da captação em uma experiência espectatorial, em que a câmera, diante da ação, não apenas a registre, mas que apreenda o instante em que se ocorre a relação viva entre performer e espaço. Desse modo, esse ato pode transformar-se em um forte aparato de captação poética da imagem, quando o sensível escorre da ação e afeta. Amparado pelo artigo de Luciano Vinhosa, que nos acompanha desde o início dessa videoaula, entre os modos técnicos de maior recorrência da fotoperformance estão a montagem, a colagem e a mise-en-scène. Ao compartilhar algumas de minhas experiências, tenho realizado ações relacionadas a esse último modo, a mise-en-scène. Nesse tipo de registro, o performer se coloca diretamente para a câmera a fim de executar uma imagem expressiva e visualmente potente,
qualidades a serem encontradas na unicidade dessa imagem. A partir de 2015, eu dei início à criação de imagens em foto performance ao viajar por diferentes regiões do Brasil. Para a criação dessas imagens, eu sempre levo em consideração aquilo que eu tenho chamado de lógica ambiental. Desse modo, eu procuro observar a vida própria dos lugares, suas próprias lógicas, sons, texturas, topografias e, mais além, eu procuro ouvir possíveis narrativas que a população desses arredores guardam em suas memórias. Então, é a partir de todos esses atravessamentos que eu procuro elaborar possíveis roteiros performativos. Para mim, é esse roteiro que irá amparar o discurso poético da imagem e é o que difere a foto performance de uma ação fotográfica espontânea. Ao munir-me desse amparo, eu acredito que aquele rito performativo, dito lá no início dessa videoaula, pode ser instaurado durante a captação da imagem. Proponho agora uma possibilidade prática para que você possa acionar-se pelas vias da foto performance utilizando a câmera fotográfica de seu aparelho celular mesmo. Para isso, convido você a olhar para o espaço em que está. Sua casa, sua rua, o bairro, a cidade, um ambiente fora da zona urbana, etc. Ao demorar-se com esse espaço e observá-lo em sua própria lógica, seus fluxos, quais possíveis perguntas esse espaço elabora? Diante dessas perguntas, como concentrar-se em uma única questão, algo que realmente te provoque? E diante desse problema, procure elaborar um roteiro de ação. Em minhas experiências, eu sempre recorro aos chamados programas performativos, elaborados pela artista e pesquisadora brasileira Eleonora Fabião. Segundo Fabião, muito objetivamente o programa é o enunciado da performance, um conjunto de ações previamente estipuladas, claramente articuladas e conceitualmente polidas a ser realizado pelo artista. Para a escrita desse enunciado, Fabião propõe que o mesmo seja claro e conciso, sem adjetivos e com verbos no infinitivo, para que a experimentação seja fluida. Por exemplo, construir uma cama de pedra durante 3 dias. Repousar sobre a cama com um travesseiro. Dormir. Diante da simplicidade desse roteiro, como você, diante do seu problema, daquela questão que você elaborou junto ao ambiente escolhido, poderia produzir uma ação performativa voltada para a câmera? Pense em quais materiais possíveis você precisará organizar. Perceba também possibilidades de luz e o melhor horário do dia para realizar essa ação. Posicione a câmera ou conte com a ajuda de alguém para o clique. Depois, diante das muitas possíveis imagens que você vai realizar, escolha aquela que melhor responda à sua questão anterior e, por último, se pergunte: ela sustenta um discurso poético autônomo? Bem, terminando essa videoaula, seria incrível receber notícias de suas experimentações. Para isso, ao postar suas foto performances nas redes sociais, não esqueça de marcar a hashtag FotoPerformanceProac, ou então entrar em contato comigo pelo Instagram, junior_romanini. Divirta-se e bons cliques!